Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero cumprimentar aos nossos irmãos com a paz do Senhor, desejando que esta seja mais uma noite abençoada, vitoriosa na vida de cada um dos nossos irmãos. Agradecido a Deus por mais esta oportunidade para juntos meditarmos na palavra de Deus, e para isto eu quero convidá-los à leitura de um texto bíblico que está no livro de Josué, capítulo de número 1. Livro de Josué, capítulo de número 1, a minha palavra de louvor, de gratidão também ao nosso pastor presidente, pastor Paulo Freire, a nossa palavra de gratidão ao pastor Marcelo, que está na condução deste trabalho esta noite, ao pastor Eduardo Guimarães, ao pastor Wesley, Deus abençoe, a nossa cantora irmã Sara, a nossa palavra de consideração, desejo da bênção de Deus sobre cada um dos nossos músicos também, que Deus em Cristo continue vos abençoando. Palavra do Senhor no capítulo 1 do livro de Josué, o versículo de número 8 e o versículo de número 9, diz assim o texto sagrado, meus irmãos: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O segredo do sucesso de alguém está aqui. Aí o versículo 9: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E eu destaco o verso 8 repetindo: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém. Este livro retrata um dos melhores momentos na trajetória do povo israelita, através do grande líder Josué, porque através deste livro nós conhecemos a etapa de conquista da terra prometida. Mas é interessante também destacar que a história deste povo foi apresentada em duas fases e através de duas lideranças, pois que a primeira liderança ou a primeira fase da história do povo de Israel aconteceu através do líder Moisés. Moisés foi o homem que Deus utilizou, que Deus usou para resgatar este povo da escravidão do Egito e conduzir esse povo pelo caminho do deserto rumo à terra que Deus havia prometido dar a eles em herança e em possessão. Foi através também de Moisés que Deus instituiu as leis e os mandamentos do Senhor para que este povo entrasse de fato pelo caminho da obediência à palavra de Deus e tivesse ou desfrutasse dos cuidados de Deus durante toda a sua trajetória. Não obstante resgatar o povo da escravidão do Egito e ser o homem pelo qual e por quem Deus institui o decálogo ou as leis e os mandamentos, Moisés vem conduzindo este povo, orientando este povo para o caminho da conquista. Mas chega o momento de substituição, e Deus agora
vai eleger Josué como sucessor de Moisés. Eu gostaria só de fazer uma observação e penso que Deus não vai substituir Moisés somente por uma quebra de protocolo naquele momento em que ele feriu a rocha por 2 vezes, quando na verdade deveria tocar uma vez na rocha para dar água ao povo. Deus não vai substituí-lo por esta razão. Na verdade, eu entendo e penso que Deus vai substituir Moisés, porque este momento era um momento de conquista. Este momento era o momento de tomar posse da terra que Deus havia prometido. E Deus encontra em Josué um perfil diferente do perfil de Moisés. Embora Moisés era um homem que conduzia o povo, ensinando, orientando, instruindo, e foi aquele que Deus usou para resgatá-los da escravidão, mas o perfil de Josué era um perfil de guerreiro, de estrategista. O momento era de tomar posse da terra que Deus havia prometido, e para este momento, Deus vai utilizar então Josué, porque esse homem era um homem de poucas palavras, melhor dizendo, ou seja, com Josué o negócio era espada na mão e partir para cima do inimigo e tomar posse daquilo que Deus estava prometendo. Entendam então que dentro desta colocação, Moisés vai ser substituído por um guerreiro, por um estrategista, exatamente no momento de tomar posse da terra que Deus havia prometido a este povo. No capítulo 1 do livro de Josué, o Senhor vai orientá-lo, vai fortalecê-lo e vai dar a Josué as diretrizes para esta etapa de conquista. Percebam que no mesmo capítulo de número 1, a Bíblia diz que este momento era um momento de preparação para conquistar a terra, mas também de a travessia do Jordão. Ou seja, Deus, através de Josué, está preparando o povo para a travessia do Jordão, antes de conquistar a terra prometida. A travessia do Jordão, na verdade, significava o primeiro grande desafio de Josué para este tempo de conquista, para esta etapa de tomar posse da terra prometida. E esta situação, ou este desafio, traria para ele testemunho. Prova disto é que o próprio Deus vai orientá-lo, e Josué ordena aos homens, dizendo que tirassem do meio do Jordão pedras, 12 pedras, construíssem um monumento, e aquele memorial seria para testemunho às gerações futuras do que Deus havia feito quando fez este povo atravessar o Jordão para conquistar a terra prometida. Testemunho do cuidado de Deus. Muitas vezes os desafios que enfrentamos servem para testemunho daquilo que Deus resolve fazer. Eu repito isto porque agora eu refiro-me a pessoas que estão enfrentando desafios, e dos mais variados deles. Quem sabe o seu desafio está relacionado à sua vida familiar. Quem sabe o desafio que você enfrenta hoje está relacionado à sua vida profissional. Quem sabe o desafio que você enfrenta hoje está relacionado à sua saúde. Mas eu quero que você entenda que muitas vezes Deus permite os desafios para gerar testemunho na sua vida. Haverá testemunho na sua casa, na sua família e na sua história. Josué vive esta etapa antes de conquistar a terra prometida. O capítulo 1, ele se prepara para atravessar o Jordão e viver este testemunho. Percebam que no capítulo 2, Josué agora ordena aos homens para espiar a terra de Jericó.
Na verdade, Jericó seria a primeira cidade daquele território a ser conquistada nesta etapa de conquista. Josué, então, sendo o estrategista, ordena 2 homens para ir a Jericó e espiar a terra. Na verdade, a estratégia era que esses homens deveriam fazer um relatório. Quem sabe a extensão da cidade, a população dela, qual a cultura do povo, qual a estratégia bélica daquele povo. Então, montando aquele relatório, antes de conquistar, ele vai conduzir, ou esses homens, na verdade, vão apresentar a Josué o relatório para conquistar a terra prometida. O capítulo 2 é um capítulo de planejamento. Eu repito porque tem uma lição e uma mensagem de Deus para você aqui. Antes de conquistar a terra, Josué vai fazer um planejamento. Antes de tomar posse da terra, Josué monta a sua estratégia de conquista. Pois bem, enquanto esses homens estavam fazendo o relatório em Jericó, a Bíblia diz que foram ameaçados, e enquanto estavam sendo ameaçados ou sofrendo ameaça, refugiaram-se na casa de uma mulher. O que me chama a atenção é que o texto vai apresentar e identificar quem era esta mulher. A Bíblia diz que era Raabe. Não obstante apresentar o nome, diz o que ela fazia. Esta mulher era uma prostituta. Por que a Bíblia está apresentando Raabe desta forma? Para mostrar o grau do pecado que ela vivia e enfatizar o compromisso que esta mulher assume, ou na verdade, a aliança que ela decide fazer com Deus. Eu repito, a Bíblia identifica Raabe simplesmente mostrando o grau do pecado que ela cometia, mas para exemplificar a decisão que ela toma, simplesmente assumindo um compromisso e uma aliança com os homens de Deus. Quando aquela mulher então vai dar fuga aos espias, ela faz com eles uma aliança, dizendo: eu sei que vocês voltarão, e chegou a nós o pavor de vós, e vocês voltarão aqui para conquistar a terra, vão destruir a cidade. Eu quero fazer uma aliança com vocês, assim como eu protegi ou guardei a vida de vocês. Prometa-me que eu e a minha casa também seremos guardados e protegidos. Percebam que nesta aliança, ou nesse diálogo entre Raabe e os espias, a Bíblia diz que eles aceitam a proposta, mas fazem a ela uma exigência, dizendo: coloca pela mesma janela que você nos dará fuga, um fio de escarlate. Este fio de escarlate será o sinal de que tem uma aliança na tua casa, de que existe um compromisso na sua casa. Pois bem, esses homens foram embora, chegam até Josué, entregam o relatório ao líder Josué, a extensão de Jericó, a população de Jericó, a estratégia bélica da cidade, mas dizem ao líder: recebemos fuga por uma mulher lá, ou proteção de uma mulher com quem fizemos aliança, com quem assumimos um compromisso, de que ela e a sua casa serão guardadas e protegidas da destruição. Josué agora vai, a partir do capítulo 2, preparar este povo para conquistar a terra de Jericó. E quando ele vai preparar este povo para a conquista de Jericó, é interessante a orientação que Deus dá através do líder Josué. 7 dias deveriam rodear a cidade. No 7º dia deveriam dar as 7 voltas, e na 7ª volta deveriam tocar a buzina. Eu repito, 7 dias rodeando a cidade, no 7º dia 7 voltas, e na 7ª volta tocar a buzina. Percebam, e eu entendo e faço uma conjectura do texto.
Eu imagino que enquanto Josué está organizando o povo para rodear a cidade por 7 dias, e no 7º dia 7 voltas, existe talvez entre eles alguém que se contrapõe, dizendo: como pode o líder tomar uma decisão desta? Como pode rodear a cidade, se já temos a estratégia de conquistá-la, ou se já fizemos o planejamento, já sabemos como é Jericó, já sabemos quem está lá dentro, já sabemos como é que podemos tomar posse da cidade. Mas certamente existiam lá pessoas que apoiaram e que confiaram na palavra que Deus colocou na boca do grande líder, dizendo: se obedecermos a palavra de Deus, aquilo que representa muralha, aquilo que representa desafio, será derrubado, e Deus nos dará posse da terra prometida, da cidade de Jericó. Eu repito, porque tem uma mensagem de Deus aqui para a sua vida e para a sua casa. A obediência à palavra de Deus é que vai dar a você o privilégio de desfrutar de muralhas sendo rompidas, de muralhas sendo derrubadas na sua história. Eu não sei em que área da sua vida existe uma muralha, eu não sei em que área da sua vida existe uma barreira ou impedimento, mas eu libero, debaixo da graça de Deus, uma palavra para a sua vida esta noite, e dizendo que sob esta palavra Deus vai derrubar muralhas da tua história. Deus vai romper tudo aquilo que representa impedimento na sua vida, tudo aquilo que o adversário ou Satanás colocou como barreira. Se prepare, Deus irá derrubar pelo poder da palavra. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. 7 voltas, ou seja, 7 dias rodeando a cidade. No 7º dia 7 voltas, e na 7ª volta tocaram a buzina e a muralha veio ao chão. Mas o que é curioso no texto, pastor Marcelo, pastor Wesley, é que Raabe e a sua casa foram protegidos, foram guardados naquela destruição. Eu repito, a muralha veio ao chão, e todos nós sabemos que a casa de Raabe estava sobre o muro de Jericó, mas a sua casa foi guardada. Raabe e a sua família foi protegida. Por que Raabe foi guardada e protegida? Porque guardou homens de Deus da sua casa. Eu faço uma conjectura disto, porque todas as vezes que você faz uma aliança com Deus e faz um compromisso de guardar a mensagem de Deus na sua casa, Deus guarda a sua casa e a sua família. Eu repito isto: se há compromisso na sua vida, se há compromisso na tua casa, e a palavra de Deus está aí, esteja certo de que, embora adversidades ou ataques do adversário, mas a tua casa não será destruída. Deus não permitirá a sua história ser destruída. Deus não permitirá a tua família ser destruída. Repito, se a palavra de Deus está guardada na sua vida e na sua casa. Raabe recebeu a proteção de Deus porque guardou o que era de Deus, porque protegeu os homens de Deus. Entenda, as muralhas da sua história serão rompidas, derrubadas. Os impedimentos Deus vai tirar da sua frente, se você fizer esta aliança com Deus. Eu estou falando a você não evangélico agora, eu estou falando a você que talvez por uma razão ou outra se distanciou da presença da casa de Deus. Eu estou falando com você que parou na fé. É com você que eu me refiro, a você que eu me refiro agora, dizendo que se você fizer uma aliança de guardar a palavra de Deus, Deus vai guardar a sua vida, Deus vai guardar a tua casa, Deus vai guardar a tua história. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Quando ela guarda a palavra, ela é protegida, mas quando este povo também cumpre a palavra, a muralha é derrubada, a muralha, o impedimento é rompido. É isto que Deus está falando. A
tônica da mensagem de Deus para nós esta noite está nisto aqui. Se você tomar posse da palavra de Deus e fazer uma aliança com Deus, de obedecer a sua palavra, de seguir os mandamentos do Senhor, o que representa muralha na sua vida, Deus vai dissipar, Deus vai derrubar. E se você fizer aliança com Deus pela sua palavra, Deus irá guardar a tua casa, irá guardar a tua família. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Há um paralelo no texto, e eu caminho para o encerramento, chamando você para esta reflexão. Há um paralelo no livro de Josué, porque no capítulo de número 6, Jericó é destruída. Eu repito, preste bem atenção nisto o máximo que você puder. No capítulo 6, Jericó é destruída. E quando Jericó é destruída, a muralha, melhor dizendo, da cidade vem ao chão e Jericó é tomada. A ordem de Josué, certamente orientado pelo Senhor, é: destrua a cidade, todos os moradores de lá, de mamando a caducando, de criança a adulto, destrua a cidade, tome posse da terra. O que Deus prometeu é te dar a terra, então tome posse da terra, mas de tudo que tem em Jericó, destrua. Contudo, guarde o ouro e a prata, e consagre o ouro e a prata ao Senhor. Eu vou repetir isto, e eu chamo você para esta reflexão. A ordem de Deus foi esta: destrua Jericó e tudo que tem lá, mas o ouro e a prata consagre ao Senhor. Tomaram posse de Jericó, destruíram os moradores, se apropriaram da terra, o ouro e a prata, a ordem era consagrá-los ao Senhor. Venceram a batalha, estão agora de posse da primeira cidade, do primeiro território a ser conquistado, a terra de Jericó. Capítulo 6. No capítulo 7, chega agora o momento de conquistar a segunda cidade. O momento era de conquistar a terra de Ai. E para a conquista de Ai, Josué faz a mesma estratégia que fez em Jericó. Envia espias para montar um relatório e trazer o relatório de conquistar, aliás, o relatório da cidade para conquistar a cidade. Os espias voltam, e quando voltam dizem para Josué: Josué, a cidade de Ai é mais fácil de ser conquistada do que a cidade de Jericó. A cidade de Jericó tivemos que montar toda uma estratégia, houve todo um trabalho para conquistar a terra. Mas Ai, o povo é fraco, a cidade é pequena, está muito fácil conquistá-la. Josué chama o seu exército, vai para conquistar a cidade de Ai, porém foram surpreendidos, perderam a batalha. Eu faço um resumo aqui, porque eu quero chegar em algo que Deus preparou para nós ainda no desfecho desta palavra. Quando Josué chama o seu exército e vai para conquistar a cidade de Ai, perdem a batalha, voltam com feridos, dentre eles muitos homens mutilados. Josué não se conforma com aquela perda, com aquele prejuízo, e ele vai perguntar a Deus o porquê perderam a cidade que representaria a menor, ou que era comparada a Jericó, a cidade mais fácil de conquistar. Deus diz a Josué: faz uma varredura na cidade, entre em todas as tendas, procure em todas as tribos, e eu vou te mostrar onde é que está o problema. Quando chegam na casa de Acã, a Bíblia diz que Deus chama a atenção de Josué, porque na casa de Acã tinha uma capa babilônica, uma cunha de ouro e 200 siclos de prata. Como que pode uma cidade, um exército, perder uma batalha por causa de um homem que guardou na sua casa uma capa babilônica, 200 siclos de prata e uma cunha de ouro? Olha o paralelo, e eu chamo a sua atenção para isto. O Senhor falou muito forte ao meu coração dentro desta passagem.
O paralelo é que Deus guardou Raabe em uma destruição a Jericó, e Deus manda matar Acã, o homem de uma tribo de Israel, porque guardou dentro da sua casa uma cunha de ouro, 200 ciclos de prata e uma capa babilônica. E por causa disto, Israel havia perdido a batalha em Ai. Como que pode Deus mandar proteger uma Raabe e mandar matar um Acã? Qual é o problema e qual é a razão da proteção de Raabe e da sentença de Acã? É porque Deus havia ordenado pelo líder Josué, dizendo: na conquista de Jericó, não tome nada do que pertence a este povo, nenhum dos utensílios que vocês encontrarem lá, porque representa maldição. A mensagem de hoje é para fazer a gente refletir. Olha o que Deus está dizendo: nada do que vocês encontrarem em Jericó leve para dentro de casa, porque representa maldição. Outra coisa, o ouro e a prata é da minha casa. Não guarde na tua casa o que você deveria trazer para minha casa. Eu acho que a ficha caiu. Olha o que Deus está dizendo: não guarde o que representa maldição, mas também não coloca dentro da tua casa aquilo que você deve consagrar a Deus. 200 ciclos de prata, uma cunha de ouro, deveria estar na presença de Deus, sendo consagrado a Ele. Mas o Acã brincou com a fé, e quando ele brincou com a fé, ele guarda o que é maldição dentro de casa. E eu deixo para a sua reflexão esta noite: o que é que poderia representar esta capa babilônica? Esta capa babilônica ali representaria algo mundano, seria objeto da idolatria, dentre outros aspectos, é claro, mas isto representa maldição, e Deus estava dizendo: não coloca dentro de casa o que é maldição, mas também não guarde na tua casa o que você deve entregar para Deus. Sabe qual é o problema? E talvez pareça estranho, pastor Marcelo, os demais pastores, fazer a tônica desta mensagem dentro deste contexto, em um culto online. Mas eu tenho percebido que muitas pessoas, durante esse período de quarentena, estão fazendo descaso das coisas espirituais, estão se ausentando e se afastando. O período é de isolamento social, não é de isolamento das coisas de Deus. Nós estamos brincando com a fé, a gente assiste o culto que quer, e agora existe uma fala de algumas pessoas de que no período da quarentena ficou claro de que igreja é você, e você não precisa mais compromisso com igreja alguma. Deus não quebra protocolo, Deus não quebra princípios que Ele mesmo estabelece. Deus estabelece liderança, Deus estabelece pastores, Deus estabelece igrejas, e o grande problema e a ruína de algumas pessoas é porque estão quebrando princípios e dizendo: eu não preciso mais de igreja, e estão permitindo, ao invés de fazer deste período de quarentena um momento de se aproximar mais de Deus, permitindo tudo aquilo que é profano entrar dentro de casa. Não obstante, outras pessoas estão dizendo: não dizimo mais, não oferto mais, até porque nem vou à igreja. Só que o grande problema de Acã foi esse: guardar em casa o que Deus havia dito, entrega, porque é consagrado ao Senhor. Como pode Deus mandar destruir um Acã e proteger uma Raabe? Porque Raabe, ela entendeu: eu preciso fazer uma aliança com Deus, e a partir de agora, eu preciso fazer uma aliança com Deus, e a partir de agora ela não perde oportunidade. Mas o Acã brinca com a fé, e quando brinca com a fé é destruído. Quando Deus ordena a Josué destruir Acã,
toda a sua família, por causa da desobediência à palavra. Posteriormente, Deus dá ordem dizendo: agora vai com seu exército à cidade de Ai, pode conquistar. E aí eu encerro aqui o porquê do tempo, que a Bíblia diz que conquistaram a terra de Ai, conquistaram a cidade. Posteriormente sucessivamente foram conquistando outras cidades do território, da terra que Deus havia prometido dar a eles em herança e em possessão. O livro é muito rico, é um dos melhores livros históricos que eu presto atenção, aliás, que eu me dedico à leitura, porque do capítulo 1 até o capítulo 24, Israel, através da liderança de Josué, desfruta de conquistas. Eu vou repetir, porque este livro é um livro que representa a etapa de conquista do povo de Israel. E Josué, liderando este povo, desfrutam de todas as conquistas que Deus havia dado, que Deus havia prometido. Mas quando chega no capítulo 24, depois de desfrutarem das conquistas, Josué chama o povo para uma conversa. Josué chama o povo mais uma vez à atenção. E é fascinante o capítulo 24, porque eu entendo que Josué está dizendo assim para Israel: conquistamos, não foi? Deus cumpriu o que Ele prometeu e nos deu a terra, não é mesmo? Estamos aqui agora, não é verdade? Só que tem uma coisa: decidam o que vocês querem, porque querer compromisso com Deus só com o interesse de conquistar, tem muita gente. Agora a decisão é sua. Capítulo 24, decida se vocês vão servir o nosso Deus, ou se vocês vão servir o Deus deste povo, desta terra. Decida. A quem sirvais? Versículo 15, eu encerro aqui. Josué diz assim: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Capítulo 24 e versículo 15, Josué está dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se aproxime o máximo que você puder do teu monitor, da câmera do teu celular. Se concentre o máximo que você puder agora, porque eu quero fazer com você um desafio. O desafio de alguém que não vai abrir mão de uma oportunidade de fazer aliança com Deus, ou de renovar a sua aliança com Deus. Porque eu não estou falando agora só a não evangélicos ou a que já foram evangélicos, mas eu estou falando a todos vocês também evangélicos, cristãos. É tempo de renovação espiritual, de renovar a aliança com Deus e dizendo: eu não vou permitir maldição entrar na minha casa, e eu vou cumprir aquilo que a palavra de Deus me orienta. Eu vou cumprir aquilo que a palavra de Deus manda. Fazendo isso, o desafio que eu faço com você é: o que representa muralha na sua vida, Deus vai derrubar, e também não permitirá a sua casa ser destruída, a sua família ser destruída, porque a partir desta aliança que você fizer com Deus, essa noite Deus está dizendo: você vai viver um novo tempo, uma nova fase, uma nova etapa. Mas a mensagem de Deus é aquela que Josué encerra no capítulo 24 e o versículo 15: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se tem aliança com Deus na sua vida, esteja certa, irmã, vai chegar o dia, e eu profetizo, debaixo de uma graça que Deus me constitui, que Deus me permite, que Deus derrama sobre este ambiente, eu libero sobre você esta palavra, que ainda este ano você vai poder dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Você vai viver e desfrutar deste privilégio, mas comece a partir disto. Tome você mesmo esta decisão, tome você mesma esta decisão. É a você
que agora ouve a palavra de Deus e talvez até o dia de hoje não tomou uma decisão de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, professar a sua fé nele, talvez se afastou e afastando-se por algumas razões, mas hoje à noite você quer viver o que a palavra de Deus está nos orientando. Quer que Deus derrube muralhas da sua vida, quer que Deus garanta proteção sobre você e a sua casa, faça aquilo que Josué fez. E eu faço aqui e termino dizendo que é fascinante quando fazemos uma comparação entre o capítulo 1 e o capítulo 24. No capítulo 1 é Deus dizendo para Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Quem está dizendo é Deus para Josué. Mas no capítulo 24 agora quem vai dizer é Josué, dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero orar com você, eu quero abençoar a sua vida, e eu peço permissão ao nosso pastor Marcelo, para fazer esta oração com você agora, pedindo uma bênção de Deus sobre a sua vida, pedindo uma bênção de Deus sobre a sua casa, pedindo que Deus lhe dê graça, para que você exerça também sacerdócio na sua família, e não permitindo que maldições entrem na sua casa, não permitindo que coisas profanas impeçam a bênção de Deus entrar na sua vida. Eu quero orar por você, que talvez durante esses quase 4 meses de quarentena, adotou o conceito maligno pregado na mente de algumas pessoas, ou talvez negativo pregado na mente de algumas pessoas, de que nós não precisamos mais de igreja, de que nós não precisamos mais de pastor, e que se não precisamos de igreja e nem de pastor, não tem por que dizimar, não tem por que ofertar. Não guarde na sua casa aquilo que Deus disse: deve ser consagrado ao meu nome. Permita que a bênção de Deus tome conta da tua casa e da tua família, do teu ambiente, e entenda: este é o novo tempo, esta é uma nova fase que Deus estabelece sobre a sua vida e sobre a sua casa. Curve a sua cabeça, feche os teus olhos se você puder. A bem da verdade, que eu gostaria de agora dar a você a oportunidade, você que não é evangélico, você que já foi evangélico, que escreva nos comentários desta transmissão a decisão que você está tomando. Eu quero orar por você que está tomando a decisão hoje de servir a Deus. Eu quero orar por você que agora toma a decisão de entregar a sua vida a Cristo e fazer com Ele uma aliança. Mas também quero orar por todos vocês que querem viver o tempo da bênção de Deus sobre a sua vida e sobre a sua casa. Curve a sua cabeça, feche os teus olhos. A tua palavra fora pregada, e eu te glorifico, Senhor, por esta oportunidade, pela sensibilidade do pastor Marcelo, do pastor Eduardo, pela oportunidade facultada também pelo pastor Paulo, por toda, ó Deus, a liderança deste trabalho que permite que mais uma vez eu volte a este altar para ministrar a tua palavra. Obrigado, Senhor, por esta responsabilidade e a segurança que o Senhor me concede pela tua palavra, de que este não é um tempo de brincar com a fé, de que este não é um tempo